Glória a Deus, queridos e amados, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos alegres com Jesus, agradecidos a Deus. Semana que vem chegando com fraternização das irmãs, já estamos intercedendo, crendo que a unção do Senhor vai encher a vida de cada um. Glória a Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo São Lucas, capítulo de número 8. O Senhor colocou no meu coração uma palavra sobre a parábola do semeador. Uma parábola muito rica. Então vamos ler em Lucas capítulo 8, dos versículos 5 ao 8 e depois do 11 ao 15. Porque a parábola do semeador, o próprio Senhor Jesus fala em parábola e ele dá a referida interpretação para os seus discípulos. Então é uma parábola já explicada pelo Senhor Jesus, que o Espírito Santo possa aplicar na nossa vida também nessa noite e sermos edificados em Deus. Então Lucas 8, do 5 em diante, diz assim: um semeador saiu a semear a sua semente, e quando semeava, caiu alguma junto do caminho e foi pisada, e as aves do céu a comeram. E a outra caiu sobre a pedra, e nascida secou-se, pois que não tinha umidade. E a outra caiu entre espinhos, e crescendo com ela os espinhos a sufocaram. E a outra caiu em boa terra, e nascida produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ela essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Na sequência, vai no 11, a explicação do Senhor. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que se não salvem crendo. E os que estão sobre pedra, esses são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. E a que caiu entre os espinhos, esses são os que ouviram, e indo por diante, são sufocados com os cuidados e as riquezas e os deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E esse versículo 15 é a conclusão. E a que caiu em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Amém. Que Deus abençoe em cada coração a leitura de sua santa palavra. O interessante dessa parábola é que Jesus menciona que o semeador saiu para semear. Interessante que a nossa realidade de cultura muitas vezes não tem uma compreensão clara sobre isso. Mas vamos entender com o pensamento daqueles dias de 2000 anos atrás. Esse semeador que se levantou e saiu para semear, ele não semeou na sua própria terra. Ele não tinha uma chácara para acordar de manhã e semear. Ele não tinha um sítio para acordar e semear. Ele não tinha uma fazenda para fazer um planejamento de semeadura. O que ele fez? Encheu uma sacola de semente e foi em busca de uma terra para lançar semente, ficar uns 3 meses ou mais fora de casa e voltar com mantimento para a família não passar fome, privações de necessidades. Aí você diz, mas que coisa estranha, mas aquela época era assim. Para que todos nós possamos ter um esclarecimento melhor da Bíblia, a gente não pode pensar com a realidade dos nossos dias, mas temos que pensar conforme a antiguidade histórica nos mostra. Meus irmãos, esse dia foi ano novo judaico, o ano 5785.
Se a gente arredondar, o mundo está chegando em 6.000 anos desde Adão. De 100 anos para cá, o mundo mudou muito. De 20 anos para cá, a tecnologia deu um avanço tão grande. Mas nós, para entendermos melhor a Bíblia, para compreendermos melhor a revelação de como Deus está tratando com o povo, tem que ter um pensamento, muitas vezes, de 100 anos para trás. Porque eram a realidade deles. Olha, vocês veem, na década de 70, nós tínhamos realidades muito diferentes dos dias de hoje. Se eu fizer uma comparação, para a gente sentir, tentar apalpar um pouco do tesouro da antiguidade da Escritura Bíblica. Se vinha na igreja em tempo frio, assim, de chuva, a gente vinha amassando barro, porque a maioria das ruas não tinha asfalto. Se vinha pisando em lama. Quando a gente entrava no culto, tinha uma lâmina de ferro que a gente raspava o sapato, porque saía tonelada de barro. Era assim mesmo. Tomava ônibus, aquelas ruas de terra, o ônibus passava, quando ele parava, vinha assim uma poeira enorme, que você tomava um banho de poeira. Era assim o tempo antigo. Quantos irmãos naquela época indo embora para casa, perto de chegar em casa, tirava o sapato, a meia, o irmão dobrava a calça até o joelho, ia amassando barro até entrar em casa. Isso era a realidade de tempos antigos. Aí você fala, pastor Rogério, passou em capitais como a nossa. Se você viajar, como eu pude viajar em alguns países em volta do Brasil, na capital é asfaltado. Quando você viaja para os interiores para pregar, ainda é a lama, ainda é a chuva, ainda são os dias difíceis. Então tem que pensar com o pensamento dos tempos antigos. As coisas mudaram. Hoje em dia um casal tem 2, 3 filhos. Os tempos antigos, 30 filhos, 20 filhos, tinha que ter uma linhagem, e quando juntava os netos? E eu conheço pastores, até hoje de mais de 90 anos de idade, que olha, tiveram vários filhos, e quando ajunta os netos é uma multidão, e os bisnetos vêm, é um exército. É a realidade do passado, as coisas mudam. Um exemplo, namoro. Se for perguntar sobre namoro do tempo passado, a realidade, não, o rapaz interessado, ele não procurava a moça. Ele procurava a família da moça para conversar. Era com os pais, dizendo, olha, eu estou interessado na sua filha, dá para um dia me receber na sua casa? Aí ia fazer uma avaliação sobre ele, para depois receber. E muitas vezes era o pastor da igreja que fazia o intercâmbio, porque tinha famílias que os pais moravam no estado, vieram os filhos para trabalhar, um exemplo, no interior de São Paulo. Os pais da moça moravam no outro estado, vieram a moça, os irmãos dela. Como que ele ia chegar nos irmãos? Então ele pedia para o pastor, o rapaz interessado chega a dizer, pastor, dá para falar para aquela família que eu estou interessada naquela moça? O senhor vai lá, fala para mim, fala para eles do bom testemunho que eu tenho, para ver se eles aceitam, porque eu acredito que ela pode se interessar também. Aí o pastor ia lá fazer esse intercâmbio, não era fácil não, dizendo, olha, o irmão tal, ele está afeiçoado da sua irmã, ia falar com o irmão mais velho, dá para você receber um dia lá na casa dele, na sua casa? Dá, vou perguntar para ela, perguntava, dá, aí ia e começava... Tempos antigos. Então o que o Senhor Jesus está falando dessa parábola é que ele não tinha terra, mas ele precisava de alimento. Ele encheu a sacola e saiu procurar uma terra para semear. Então eu coloquei alguns pontos aqui para nós memorizarmos juntos. Primeiro, o semeador tinha que ser uma pessoa esperta. Por quê? Porque se ele não fosse esperto, ele não traria mantimento para casa. Tem que ser uma pessoa viva, uma pessoa ágil. Ele não pode sair e ficar meses fora de casa e jogar aquela semente e desperdiçar, e quando toda a família esperando, cadê os alimentos? Você trouxe quantas sacas de alimento? Não trouxe nada, não consegui. Como não conseguiu? Tem que conseguir.
Você precisa dar o jeito, você precisa conquistar, você precisa ir e fazer as coisas acontecerem. Então a pessoa precisava ir atento com aquela terra. Mas por quê, pastor Rogério? Porque tinha muita terra disponível. Quando a gente lê livro de histórias do Brasil no começo, não tinha os estados, era capitanias hereditárias. E o que os governadores das capitanias hereditárias aqui no Brasil, eles queriam? Eles queriam que viesse fazendeiro, comprasse as terras, implantassem fazenda, e aí ia ter muita plantação, muita mão de obra, e aí ia começar a crescer, desenvolver, impostos para arrecadar, e multiplicação das cidades. Era isso. Então naquela época que Jesus está mencionando aí, tinha muita terra espalhada, muita terra sem dono, e o semeador saiu procurando uma terra para lançar sua semente. Só que se ele não fosse atento, ele podia pegar uma terra que já tivesse dono, e se ele plantasse lá e o dono chegasse e falou: você plantou nessa terra? Plantei, estou aqui há meses, aqui, joguei a semente, estou semeando aqui, a chuva veio, agora eu vou para a colheita. Mas a terra é minha. E aí? Aí ele ia ter que fazer um racha dos seus mantimentos. Se aparecesse um proprietário, ia dizer: olha, então é o seguinte, você me dá metade disso. Não, eu te dou 30%, dá 40%, mas perdeu 40%. Então tinha que ser uma pessoa atenta, preparada, para não voltar desprecavido de receber o seu pão. Quando na multiplicação dos pães está escrito na Bíblia, eles não entenderam o que Jesus fez, o povo não entendeu o que o Senhor fez, é que só quem dá pão de graça, sem pedir nada para o povo, é o próprio Deus. Quem deu o pão no deserto para os filhos de Israel, sem cobrar nada durante muitos anos, foi Deus, foi Yahvé. E o que Jesus fez no deserto para aquela multidão que está escrito que eles não entenderam? Jesus deu pão de graça, comeram, saciaram e levaram o cesto, não foi cobrado nada. E eles não entenderam que era Deus que estava ali multiplicando os pães e saciando a todo mundo. Então, o mesmo Deus do passado estava presente. Então, tem que ser esperto o semeador. Tem que ser esperto. É igual aos tempos antigos. Vocês estavam pregando numa quarta-feira aqui, eu falei: meus irmãos, quando eu era criança, a maioria das ruas era terra e tinha muita pedra e cascalho. Sempre a gente arrancava o topo do dedão do pé andando naquelas pedras. E isso quem ficava atento. Mas a pessoa que às vezes corria e descuidava, arrebentava todo o pé quando dava um tropeção. A pessoa tem que ser esperta, tem que ser atento. Naquela época antiga, fazendo comparação para você se sintonizar, tinha muito mato. Eu me lembro quando eu era criança, esse Jardim Marisa que tem aqui, era cheio de mato e de árvores enormes. Os pais de família andavam com facão também, às vezes parecia cascavel, aparecia escorpião, aparecia bicho vem pegar filho, criança, sucuri, tinha que defender a família. Tempos antigos, eu estou trazendo isso para você ter uma interpretação, mas os tempos atuais também são difíceis. Eu estive pregando algumas vezes em Paraty, para você ter uma ideia, e os irmãos me pediram oração lá, para você ter uma ideia, para aparecer o camarão, porque uma equipe de pescadores lá que faz distribuição de camarão falou: pastor, está uma luta o camarão, porque a gente antigamente, um dia de barco, já enchia as redes e trazia o camarão. Depois eles afastaram 2 dias de barco. Ali eles afastaram mais 3 dias. Agora nós estamos quase uma semana para buscar o camarão. Falou: a gente fica tanto balançando no barco, que quando a gente chega de volta para a família, além de ficar tanto tempo longe, as coisas ficam balançando. A gente está na terra, mas fica assim, a gente dorme, ainda no outro dia está balançando tudo, de tanto que a gente balançou no mar. Falou: olha, eu vou orar para Jesus trazer esses camarão. Fiquei quase um ano orando e pedindo: Senhor, traz os camarão de volta mais para perto deles. É a realidade, é a realidade. Agora, esse semeador, ele saía sabendo de uma coisa:
Ele pode ter ganho, mas ele pode ter perca também. Ele pode ter perca. Se ele não souber fazer o trabalho certo, ele pode perder toda a colheita. Então, quando se tem perca, normalmente se faz acordo antes, com um parente ou com um amigo. Tipo assim, se eu sou um semeador e vou sair procurar uma terra, pastor Wagner é um semeador, vai sair procurar uma terra, aí eu faço um acordo, se ele é meu parente, o meu irmão, meu amigo, dizendo, olha, se você conseguir a sua terra e eu não conseguir a minha, depois você me empresta umas sacas, porque se o ano que vem, quando você for plantar, você não conseguir a sua terra e eu conseguir a minha, eu abasteço a sua casa. Então se fazia acordo assim, por causa que tem que computar que as coisas podem dar certo ou as coisas podem dar errado. Porque quando nós somos criança e a gente ouve dos nossos pais, olha, em breve você vai para a escola, você vai estudar, e quando você se torna jovem, você vai trabalhar, e você adulto vai estar trabalhando. A gente pensa que tudo vai dar certo para a gente, que vai ser maravilha. Você pensa, eu vou estudar, olha, você pensa que vai ser maravilha, você vai ser o número 1 lá da escola, você pensa, eu vou trabalhar, vai dar tudo certo, e às vezes não está contando que as coisas não são assim. A vida é cheia de altos e baixos, às vezes as coisas estão dando certo, às vezes não estão dando certo, ou aquilo que está dando certo essa semana, chega a semana que vem não dá mais certo, aquilo que não está dando certo, começa a dar certo. A vida é assim, é o colorido da vida, a vida não é reto. Ninguém gosta de pesquisar uma biografia e ver que tudo foi reto, não aconteceu nenhum imprevisto, nenhum percalço. Ninguém gosta de examinar uma história que não acontece altos e baixos. Ninguém suporta quase assistir um filme que tudo que faz não tem imprevisto nenhum. Então a minha vida, a sua vida, que é assistida pelos anjos, é assistido pelos demônios, é assistido por Deus, ela tem altos e baixos, e o nome de Deus é glorificado através da nossa fé, da nossa confiança em saber, ainda que não está dando certo agora, mas na direção de Deus tudo vai dar certo, e o nome de Jesus vai ser glorificado. Então eu quero te dizer que o semeador saiu sabendo que as coisas podiam dar errado. Tanto é que tem aquela história que o pessoal conta, mas você é meu amigo, é amigo da onça. É interessante você pesquisar sobre isso, é até engraçado, porque o camarada está com um amigo e o amigo fala assim para ele, mas você está indo caçar onça? Tô. Mas como você vai pegar ela? Ah, eu vou com a minha espingarda aqui, eu dou um tiro e derrubo ela. Mas se a espingarda falhar? Mas se a espingarda falhar, eu tiro o meu revólver aqui, e eu dou um tiro e mato aquela onça. Falou, mas se o revólver falar? Falou, eu pego esse facão, eu tento pela boca dela matar ela, e se o facão escapar da sua mão? Falou, peraí, você é meu amigo ou amigo da onça? Você está torcendo para ela? Então, é essa história que vem. Então, o semeador saía preparado. Mas o que a Bíblia está dizendo nessa parábola, que é muito aplicável na nossa vida, é que as sementes foi caindo da sacola dele. Possivelmente uma sacola bem sobrecarregada de semente, para não ter que ir num lugar distante, depois voltar para casa, buscar semente, e não ficar ninguém lá cuidando, e outras pessoas vinham, roubar o que ele estava lá plantando, então já leva tudo. E perde-se algumas sementes que ela vai caindo na estrada. Ele não semeou na estrada, as sementes caíram da sacola do semeador. Agora, interessante é o que é essa estrada. Essa estrada é uma parte de terra que a semente não conseguiu penetrar. Por quê? Porque ela é dura. Essa estrada é a estrada que passa as pessoas pisando, então vai macetando a terra. Mas é só pessoa? Passa exército ali, o exército romano passava ali também, macetando a terra. Ali passa o casco de cavalo, o casco de jumento, o casco dos burros. Ali passa carro de boi. Ali é uma terra dura,
que não penetra nada, a semente caiu, não entrou naquela terra, um ferro aquela terra. E o que aconteceu? Quem passou, pisou na semente e esmagou ela. As aves do céu vieram e comeram. Quando o Senhor dá explicação para os discípulos, é que o Senhor vai falando assim: isso é um coração, essa terra é um coração duro. E a semente, Senhor? A semente é a palavra de Deus. Deus é tão amoroso que Ele manda a semente, mas a semente não entra. Deus manda a semente, mas ela fica do lado de fora. Deus manda a semente, mas é uma terra dura que não penetra a palavra de Deus por nada. É por isso que às vezes nós conhecemos pessoas que estão servindo a Deus, depois aquela pessoa vai morar em outro lugar, você fica 10, 15 anos sem ver, e de repente você encontra, aquela pessoa está alegre com Jesus, cheia do Espírito Santo, dedicada na igreja, fazendo a vontade do Senhor, cheio de amor pelos irmãos. Você fala: nossa, como você mudou, meu irmão, você mudou. Olha, Jesus é maravilhoso. Mas aquele tempo lá que eu te conheci, aquele tempo meu coração era duro, aquele tempo não entrava nada, eu não sentia nada, não entrava. Irmãos, que nós possamos orar e o Espírito Santo vir e amolecer os corações para a semente da palavra de Deus transformar. Ela precisa entrar, ela precisa encontrar lugar, ela precisa modificar os corações. Deus quer transformar os corações antes que seja tarde demais. Vivemos dia de muitos corações secos. Vivemos dia de pessoas que a gente conversa e está com dificuldade, não sente, não entra louvor, não entra mensagem, não entra oração, não entra. Mas Jesus é maravilhoso e pelo amor dele, essa terra pode ser arada. Deus pode tirar a dureza das terras do coração. Você sabe, na vida particular, do dia a dia da família, onde o coração de um homem e de uma mulher mais amolece, é quando casa-se e tem um filho. Coração derrete. Quando vem o primeiro, o segundo, o terceiro, o coração derrete. O nascimento de um filho é o momento que o coração da pessoa fique mais fragilizado. Mas Deus também tem o momento certo para trabalhar nos corações, para a semente entrar. Quem dá glória ao nome de Jesus por isso? Mas ele continua com aquela sacola levando a semente. E cai semente também que ele não semeou, ele está procurando a terra. Ele está procurando uma terra para levar mantimento para a família. Cai a semente aonde tem terra misturada com pedra. Ele não ia jogar semente ali naquelas pedras. A semente caiu entre as pedras. E a semente caindo entre as pedras e terra, ela cresceu rápido. Só que ela não tinha raiz, ela não tinha profundidade. E o Senhor diz: veio o sol e secou, acabou. Aquela planta, ela foi destruída por causa do sol. E Jesus dá explicação assim: essa semente caiu em coração que recebeu a palavra de Deus com alegria, mas só pensava em bênção de vitória, só pensava em triunfo, não estava entendendo que o cristianismo tem uma renúncia de negar a si mesmo. Servir a Jesus é carregar a cruz. Não adianta falar: eu quero servir a Jesus sem negar a mim mesmo. Não existe cristianismo, não existe evangelho nisso, não há salvação. Eu quero servir a Jesus sem tomar a minha cruz. Não existe isso. Tem que negar-se a si mesmo. Aí o que aconteceu? Jesus diz: quando vem a perseguição, quando vem a angústia, quando vem as aflições, essa pessoa se escandaliza e deixa tudo para trás. Certa vez o Senhor Jesus diz: bem-aventurado aquele que em mim não se escandalizar.
Vivemos uma época assim, que as pessoas estão querendo facilidades, mas não a renúncia para conhecer o Senhor Jesus. O que me destaca é o Senhor dizendo, não tem raiz, não tem profundidade. Meus irmãos, o nosso relacionamento, a nossa comunhão com o Senhor não pode ser superficial. Ela precisa ser arraigada, ela precisa ser profunda, ela precisa ser de uma ligação de alma, corpo, espírito intrínseca dentro de nós. Senão não dá para desenvolver, senão fica superficial, e quando vê as lutas, as perseguições, o sol quente, vai queimar isso daí, vai acabar, não vai durar, é superficial. Que é uma comparação da nossa comunhão com o Senhor Jesus, é igual o relacionamento de um casamento. Os anos vão passando e as pessoas vão mudando. E quem casa sabe que precisa ir se adaptando aos novos costumes, se adaptando aos novos gostos. Às vezes o teu cônjuge antigamente gostava de tal comida, passou um tempo e você diz, mas você não gosta mais? Não gosta, as pessoas mudam. Gostava antigamente, agora não quero, não gosto mais dessa comida. As pessoas mudam de ponto de vista, mudam de parecer. E o que vai acontecendo? Você vai se renunciando para se adaptar ao seu cônjuge, ninguém é igual a ninguém, e aí vai vivendo junto, vai se perdoando, vai sendo humilde, vai perdoando, compreendendo, tolerando, tendo paciência. Aí você vai se adequando e os anos vão passando. Comunhão com Deus é assim. Esses dias eu estava orando e eu senti o Senhor assim se aproximando. E eu tinha um monte de pedido para pedir. É uma benção você orando e a presença de Jesus vem chegando assim, e você está abastecido de pedido. Aí o Espírito Santo vem e diz, não pede nada. É como o Senhor chegando e dizendo, está precisando de alguma coisa? O Espírito Santo diz, fala assim, Senhor, eu não preciso de nada, Tu és tudo para mim, Tu está completo na minha vida. Louvado seja o Teu santo nome, é só Te adorar. Mas o que é isso? Isso é o que Jesus quer ouvir. Jesus quer ouvir isso de nós, a nossa comunhão. Às vezes a gente tem uma lista de pedidos, está precisando de um monte de coisa, mas o Espírito Santo diz, não pede nada não. Só fala que você está satisfeito nele, que ele é tudo para você, que não falta nada, porque se você tem ele, você tem tudo. Louvado seja o nome do Senhor. Quantos dão glória a Deus, porque quem tem Jesus tem tudo. Aleluia. Irmãos, o que Jesus fez por nós, na cruz do Calvário, Ele nos redimiu. Na ressurreição da sepultura, Ele nos justificou. E no cenáculo, no dia do Pentecoste, Ele nos revestiu com o poder do Espírito Santo. Para você entender isso melhor, na cruz Jesus está sem roupas. Na sepultura está roupa sem Jesus, mas no cenáculo tem roupa dobrada. Significa que quando nós fomos para a cruz, nós ficamos nu como Jesus, e o sangue dele nos purificou de todo pecado. Quando a gente foi para a sepultura, a roupa de Jesus ficou para colocar em nós, porque ele não precisou mais da roupa da terra, ele já tem a roupa de corpo glorificado, e nós recebemos a vestimenta dele para a justificação. E quando a gente vai no cenáculo, tem outra vestimenta, porque é revestimento de poder. A vestidura de Jesus está sobre cada um de nós. Glorificado seja o nome do Senhor, aleluia. Remissão na cruz, justificação na sepultura, revestimento no cenáculo. Mas vamos continuar aqui para a conclusão. O semeador continua, e ali na frente ele encontra um lugar. Ali a semente, ela pode ter caído, como ele pode ter semeado aquela semente.
porque os espinhos desse terreno estavam escondidos. E os espinhos, diz a Bíblia, cresceu junto com a semente, possivelmente escondidos. Possivelmente escondidos. Ele deve ter jogado um pouco de semente ali, e a semente cresceu e os espinhos vieram. Ou então, ele derrubou, transbordou da sacola cheia e caiu lá. Aí Jesus diz que esses espinhos é um coração que recebeu a semente da palavra de Deus, se alegrou com a palavra de Deus, mas quando começou a olhar para os prazeres da vida, quando começou a olhar para o engano das riquezas, quando começou a olhar para os deleites, quando começou a olhar para os cuidados da vida e as suas ambições, aqueles espinhos sufocaram aquela semente que tinha germinado e não conseguiu dar fruto, não conseguiu dar fruto para a glória de Deus, não frutificou porque os espinhos prejudicaram dessa maneira. Olha a explicação que o Senhor dá tão forte sobre isso. Espinhos. Esses espinhos, meus irmãos, é aquilo que nos atrai para a gente fazer uma conta matemática. Quantas pessoas dizem, nossa, eu tenho um favorecimento tão grande nisso aqui, que se eu for aqui obedecer o evangelho à risca, eu vou ter um prejuízo enorme nesse negócio. Eu não vou deixar desses prazeres, eu não vou deixar dessas amizades, eu não vou deixar disso que eu me dou tão bem no mundo. Esses são os espinhos que vêm sufocando e não deixa a semente da palavra de Deus germinar. O Senhor Jesus faz uma parábola sobre previdência. Sabe a previdência social, aposentadoria? Então, tem na Bíblia uma parábola de Jesus sobre a previdência. E o Senhor diz a importância de um cálculo por causa de perdas. E o cálculo é o seguinte, eu vou fazer uma torre, será que eu vou ter dinheiro para terminar ela? Ou ela vai ficar na metade e todo mundo vai rir de mim dizendo, olha, não soube fazer o cálculo, começou a torre e não tinha dinheiro para terminar. Previdência. Jesus fala também sobre um rei que vai para a guerra. E ele diz, eu tenho 10 mil homens, o que vem vindo contra mim tem 20 mil. Vamos fazer um cálculo aqui. Ou eu vou para a guerra só com 10 e vamos vencer, ou eu mando embaixadores para fazer um acordo de paz que não vai dar para guerrear. Cálculo, cálculo, cálculo. Então a nossa vida espiritual precisa de um cálculo também. Não dá para germinar junto no coração a semente da palavra de Deus com a comunhão com o Senhor Jesus e o espinho dos prazeres da vida, das ambições do mundo. A Bíblia apresenta para cada um de nós dois tipos de tentação, é importante saber isso. Tem a tentação do lado de fora e tem a tentação do lado de dentro. A tentação do lado de fora é a tentação que vem do diabo e que vem do mundo. Ela vem para que o crente venha absorver ela. E a tentação do lado de dentro não está vindo nem do mundo nem do diabo, mas vem das nossas inclinações ruins, de gostar do que é contra a palavra de Deus, de gostar dos desejos do mundo e desejos das concupiscências da carne, as concupiscências dos olhos e a soberba da vida. E o que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia não responsabiliza nem as tentações de fora, nem a de dentro. Ela responsabiliza eu e você, qual é a nossa atitude, como nós respondemos, como nós estamos tratando isso. A Bíblia nos chama para o quê? Resistir ao diabo e resistir ao mundo, porque ele fugirá. E dentro de nós, confessar ao Senhor e pedir, limpa o meu coração, limpa os meus sentimentos, limpa as minhas emoções. Davi chega a dizer, Senhor,
purifica-me dos pecados que eu não conheço, limpa-me das inclinações ruins que eu não sei, nem que tem dentro de mim, mas dá-me expiação dos meus pecados pelo teu perdão. Glorifique a Deus, porque o sangue de Jesus tem tanto poder, tem tanto poder, tem tanto poder, que Ele nos purifica das nossas más intenções, das nossas inclinações. É só falar: Senhor, eu não quero cobiçar isso, porque não é da tua vontade. Senhor, não me deixa esse pensamento de desonestidade passar dentro de mim. Senhor, não deixa, Senhor, o meu coração odiar as pessoas, ficar com raiva de ninguém, porque Tu me perdoaste pelo amor, e o meu coração é um lugar para habitar o Teu amor, pelo Teu Espírito Santo de verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que o Espírito de Deus possa trabalhar no nosso coração, para não ser terra dura que a semente não entre, para não ser aquela terra que está junto com pedra, que nós somos uma dureza também total, não temos raiz profunda de comunhão com o Senhor no nosso dia a dia, que não seja também os espinhos nos dividindo o coração e a gente não desfruta da glória de Deus, mas que seja a quarta terra, a terra boa que a semente vai multiplicar, a terra boa que vai dar muito fruto, a terra boa que Deus se agradou. Jesus elogiou essa terra aqui. Foi a terra que a semente foi lançada e deu muito fruto, deu 30, 60 e 100 frutos. Significa que ele conseguiu uma colheita enorme para levar para a sua família de volta. Mas qual é o segredo dessa terra? O segredo dessa terra, o versículo 15, ele termina dizendo que a semente é conservada num coração honesto e bom, e dá fruto com perseverança, dá muito fruto com insistência. Então Jesus está julgando eu e você, porque você ouvindo eu falar da parábola da boa semente, vem um pensamento na sua mente como vem na minha mente: eu sou uma terra boa, eu sou uma terra boa, eu sou uma terra de espinho, ou eu sou uma terra de pedra, ou eu sou uma terra dura, ou eu sou uma terra boa. Aí Jesus diz: aquele que é terra boa, dá muito fruto, 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 com perseverança. Você está dando fruto? Eu estou dando fruto? Nós estamos fazendo boas obras em que Deus seja glorificado? A gente fala tanto em justificação pela fé, somos salvos pela fé, somos salvos pela graça, isso não vem de nós, é dom de Deus, mas a Bíblia não lança fora as obras agradam a Deus. Nós não somos salvos pelas obras, somos salvos pela fé, mas por sermos salvos pela fé, damos frutos de justiça, damos frutos de boas obras, e o nome de Deus é glorificado. Aí a semente caiu numa boa terra. Irmãos, para trazer uma comparação e finalizarmos sobre boas obras, aplicar isso para nós, o nosso dia é disposição em servir a Deus e disposição de servir a igreja, disposição de servir os nossos irmãos. Isso são as nossas boas obras. A nossa vida não pode passar sem isso, ela precisa ser marcada por isso. Aí o coração é bom e a semente germinou. Certa vez o Senhor faz uma comparação, Ele dizendo: e naquele dia, vocês dirão: mas quando, Senhor, que eu te vi doente? Quando eu te vi necessitado? Quando eu te vi na prisão? Quando, Senhor? E o Senhor diz: quando não fizeste a um dos meus pequeninos, a mim não fizeste. E quando fizeste a um dos pequeninos, a mim me fizeste. Então frutificar em boas obras é dizer: eis-me aqui, a minha vida precisa se gastar para servir a Deus e servir aos irmãos, servir à igreja, conta comigo. Aí é o sinal que nós somos terra boa.
Vamos ver se vocês estão entendendo bem o que eu estou querendo dizer aqui. É tipo assim, se o pastor Paulo pede alguma coisa para algum de nós do ministério, para a igreja, e nós formos fazer, nós estamos fazendo para o pastor Paulo ou estamos fazendo para o Senhor Jesus? Para o Senhor Jesus. Se o irmão Wallace, da orquestra, pede alguma coisa, e os irmãos vão corresponder, está fazendo para ele ou está fazendo para o Senhor Jesus? Para o Senhor Jesus. Se o Levi, do coral, pede alguma coisa aos irmãos do coral, e os irmãos vão corresponder, estão fazendo para o Levi ou para o Senhor Jesus? É para o Senhor Jesus, é fruto, cada líder, cada liderança. Se professora das crianças que estão chegando, pedem para as mães sobre as crianças virem para trabalho, as mães estão fazendo para as professoras ou para o Senhor Jesus? Se o irmão Torres que está aí fala, irmãos, venham na escola dominical. O irmão Torres está me chamando para ir para a escola dominical. Estamos indo na escola dominical por causa do chamado do irmão Torres, fazendo para ele ou fazendo para o Senhor Jesus? É para o Senhor Jesus, igreja. Dá um glória a Deus, porque tudo, não estamos aqui para fazer para os homens, é para o Senhor Jesus. Por isso que dar fruto é, eis-me aqui, eu venho, conta comigo. Quero servir, quero fazer. Quando ir embora dessa terra, minha vida seja marcada. Eu estive lá. Se eu falhei algumas vezes, foi porque não tive condições de fazer, mas eu me dediquei, eu me empenhei, eu me desgastei. A minha vida foi desgastada em servir a Deus, servir a igreja, servir os santos, e o nome do Senhor foi glorificado. Na minha época que eu estudava no ginásio, lá no Casabona, a Vila São José, já que diretora lá, Casabona. Então a gente tinha uma brincadeira, juntava uns 40 rapazes, era 20 de um lado, 20 do outro. Era um pega-pega, mas era assim, o que corria e tocava, tinha que ficar uma estátua assim parado. Só se viesse outro que não foi tocado da sua turma e tocava, te descongelava. Então você ia correr e virava estátua, e tinha que esperar um para vir tocar em você para te salvar. Nós somos uma geração que quando precisa da gente para fazer alguma coisa, muitas vezes estamos virando estátua. Olha, eu estou precisando de um favor, estou precisando de uma ajuda. Estátua. Deixa eu ver aqui se eu vou fazer isso. Deixa eu ver se eu vou atender. Ih, vai me dar muito trabalho, não dá, hein? Eu estou uma estátua. Irmãos, não vamos ficar estátua não. Essa comparação é boa, né? Essa foi boa para vocês lembrar. Não vou ficar estátua não. Quem precisar de mim, pode contar comigo. Eu sei que tem vez que não dá, meus irmãos. Eu sei que tem vez que não dá. Mas é assim. Precisamos dar fruto. Isso aqui é uma comparação bem simples do cotidiano. Jesus falava tanto do cotidiano quando ensinava, que eu acredito que eu preciso trazer comparações sempre assim do cotidiano. Sabe quando tem uma louça lá e você precisa enxugar, e você pega aquele guardanapo novo e não enxuga por nada. Você olha e fala, esse guardanapo aqui, esse está fora da direção. Não, às vezes não é só por causa de engomado, não. É um guardanapo que você comprou não sei aonde, para ajudar não sei o que, mas aquilo não enxuga por nada, não dá fruto. Então é uma comparação para você levar também, não é só estátua. Não dá resultado, precisa de outro. Então que o Senhor nos ajude a nós sermos perseverantes em dar fruto, perseverantes. Eu termino agora contando só uma reflexão antiga, como é importante perseverar, e os irmãos irem evangelizar um fazendeiro, que antes haviam falado muito mal para ele de culto dos crentes, o protestante, ele não queria, mas uns irmãos foram perseverantes e foram lá e falaram para o fazendeiro, nós viemos aqui para ler a Bíblia com o senhor. Ele falou, não, ler a Bíblia pode, eu só não quero que faça culto.
Aí fizeram amizade com ele. Na semana seguinte voltaram lá dizendo: mas nós viemos aqui para falar de Jesus para o senhor. Eu falei: não, falar de Jesus, ler a Bíblia pode, eu só não quero que faça culto. Aí o fazendeiro já gostava dos irmãos, os irmãos foram lá: nós viemos aqui para ler a Bíblia, falar de Jesus e cantar louvores. Falou: pode, só não pode fazer culto. Aí os irmãos foram ler a Bíblia, cantaram, pregaram, e da última vez foi: nós vamos orar também. Aqui pode orar, cantar, ler a Bíblia e falar de Jesus, só não quero que faça culto. Aí depois disseram: mas esse é o culto. Ah, mas esse é o culto? Ah, então pode fazer. Aí o fazendeiro se converteu e toda a família. Então a perseverança, a insistência levou aqueles irmãos a ganhar toda aquela família. O Espírito Santo nos chama para uma perseverança em dar fruto. Seja mais útil, se dedique mais. Vamos ficar em pé para orarmos a Deus. Diga para o Senhor: eis-me aqui, me usa, Senhor, me usa. Eu quero dizer sim na tua obra, dizer sim para os meus irmãos. Conta comigo, conta com o meu tempo, conta com a minha atenção, conta com o meu abraço, conta com a minha mão estendida. Eu quero estar cheio de amor. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero ser uma pessoa que não fique julgando, não fique medindo ninguém, não fique com raiz de amargura dentro de mim, mas te abraço com coração sincero. Você é meu irmão, você é minha irmã, e nós vamos para o céu em nome de Jesus. Aleluia. Vamos orar, igreja, que Deus vai amolecer terras de coração. Se você tem alguém na tua família que você diz: olha, pastor, o Senhor me falou através dessa mensagem que Ele te mandou falar, e que o Senhor possa trabalhar arando a terra do coração dos meus familiares. O Senhor é poderoso para trabalhar naquela terra. O Senhor é poderoso para tirar espinho. O Senhor é poderoso para tirar as pedras. O Senhor é poderoso para pegar a terra macetada e pôr um arado dele lá, e a semente vai entrar e vai dar muito fruto, muito fruto. Ore ao Senhor agora. Querido Deus e Pai, nós te glorificamos, ó Pai, pelo ensino do Senhor Jesus sobre a parábola do semeador. Esta palavra que nos esquadrinhou nessa noite, essa palavra que nos tocou poderosamente. Sim, Senhor, que a terra dos nossos corações seja frutífera, que a terra dos nossos corações possa com perseverança, Senhor, praticar boas obras, obras de amor, de humildade, de ajuda, de cooperação, Senhor, de perdão, de amor aos nossos irmãos, primeiramente aos domésticos da fé, primeiramente aos domésticos da fé, primeiramente aos domésticos da fé. Abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo, trabalha na vida dos nossos familiares, dos nossos conhecidos, para uma transformação, para uma mudança, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Leva a bênção da vitória, leva a bênção da vitória, em nome do Senhor Jesus.